Detalhe, esqueci, ó. No dia seguinte, ele me mandou um texto no WhatsApp, pedindo desculpa, falando que foi super, super otário comigo. Fez um texto, uma bíblia. Aí logo depois ele veio me culpar por ter agido daquela forma e que eu mereci, e falar que eu mereci ter sido deixada lá e que eu preciso melhorar pra ninguém mais fazer isso comigo. Homem, né? Beijo. Oi, eu sou a Madeline e hoje eu vou contar pra vocês a história do dia em que um coreano me largou bêbado na Liberdade meia-noite. Pois é, vivendo e aprendendo, não é mesmo? Do final da pandemia, entre 2020 e 2021, até 2023, mais ou menos, eu tinha o péssimo hábito de utilizar um bendito aplicativo, o qual começava com a letra M, tinha 2 E's no meio e terminava com 2 F's. Eu conversava com praticamente todo mundo que eu conhecia por lá, de várias nacionalidades, de vários bairros, vários estados, inclusive de São Paulo. E não recomendo pra ninguém, honestamente, mas não veio ao caso. Em 2022, eu conheci um rapaz que ele era coreano brasileiro. Ele era coreano, mas ele morava aqui, cresceu aqui e tudo mais. Beleza. Esse rapaz era bem legal. A gente conversou mais ou menos só pelo aplicativo por umas 2 semanas. Depois passou pro WhatsApp e assim foi indo a conversa. Nada novo, nada demais, apenas conversas e ideias, possibilidades da gente se encontrar pessoalmente. Ok. Aí teve um dia que eu fui na Liberdade com 2 amigas minhas, com a minha melhor amiga e com uma outra amiga. E aí eu comentei com ele, né? Mandei mensagem, falei, pô, vou estar pela Liberdade hoje, você não quer dar uma passada lá, a gente se tromba. Porque eu sou maluca, mas não maluca ao ponto de ir sozinha encontrar uma pessoa pela primeira vez, a qual eu conheci pela internet, né? Porque, enfim, ele topou, falou, você vai estar por onde? Eu passo aí, não sei o que, beleza. Até então, tudo que a gente tinha conversado tinha sido bem bacana, tipo, não tinha visto nada demais, nada de errado, né? Tranquilo. Aí a gente se esbarrou nesse dia na Liberdade. Eu tava passeando por lá fazendo umas compras com minhas amigas. E aí, na hora que a gente se encontrou, fomos nós 4 num barzinho ali perto. Daí a gente sentou, ficou conversando. Aí passou algumas horas, eu fui embora com as minhas amigas, ele foi embora sozinho, beleza. Suave, tudo certo. Aí a segunda vez, eu já tinha visto que, tipo, era uma pessoa bacana, confiável. Aí ele me chamou pra sair de novo. Daí a gente saiu, a gente foi lá no Bom Retiro. Eu acho que foi até um sábado, porque tava bem movimentado, tava bem cheio. E aí a gente foi lá pro Bom Retiro, a gente foi passear no bairro coreano. Eu mostrei a Oswald de Andrade, que é um lugar que eu gosto muito. E aí a gente ficou conversando, passou o dia inteiro conversando, e isso já só nós dois. Aí ele me buscou em casa, me levou pra casa de volta, e foi tudo bem tranquilo, tipo, zero red flag, tudo bandeira branca, bandeira verde também. Enfim, beleza, tudo pacífico. Foi, assim, muito legal, era uma pessoa muito legal. A gente não tinha nem comentado nada sobre namorar sério, nada do tipo, era só alguém que a gente tava... Era só uma ocasião que a gente tava se conhecendo mesmo. Aí, beleza. A gente saiu, teve esse passeio, a gente ficou... Ele tinha carro dele, tinha me buscado, a gente ficou passeando um pouco de carro pela cidade. E beleza, foi super tranquilo, super legal, me deixou, me levou... Vixe, Me buscou e me deixou em casa de volta e foi tudo tranquilo. Daí a gente marcou um terceiro encontro, uma terceira saída, só que não era só nós dois dessa vez, né? Era a minha amiga, essa mesma amiga da primeira vez, tinha me chamado pra ir no karaokê. Ela, eu e as amigas dela. E aí ela falou, pode chamar ele, né? Ver se ele quer ir com a gente, não sei o quê. Chamei, beleza. Aí, nisso que eu chamei ele, topou, falou, nossa, legal, vamos sim, né? Aí, nesse dia, a gente foi pro karaokê, na Liberdade também, lá no Campai. Aí, eu tava num ambiente seguro, né? Eu tava com a minha melhor amiga, tava com nossos amigos também, tava com ele que eu já tinha visto que era uma pessoa suave, que ele estava em segurança. Meio maluca, né? Porque 2 encontros não é parâmetro pra medir segurança. Enfim, e aí, beleza. Eu tava no karaokê. Aí nesse dia, o que eu fiz? Eu tava tão empolgada, tão entusiasmada com a situação, que eu acabei com o estoque de Skol do karaokê.
Tipo assim, eu comprei todas as Skol do karaokê. Porque naquela época eu gostava de cerveja. Hoje eu não bebo mais cerveja. Hoje eu não bebo praticamente mais nada, mas não é o caso. Acabei com o estoque de Skol do karaokê. Resultado, eu tava trêbada já, né? Aí a gente ficou lá cantando, a gente ficou se divertindo pra caramba. Aí a minha amiga foi lá e fez assim: Mad, a gente vai embora. Bora junto. E isso já era, nossa, umas 10h40, já era bem tarde. A gente tinha começado, acho que 5 horas. E aí eu fiz assim, ó. Não vou não. Ainda vou sair com ele, depois ele me deixa em casa. Aí ela falou assim: Mad, vai embora com a gente. E eu já, mais louca que o Batman, olhei pra cara dela e falei: não, depois ele vai me deixar em casa, pode ficar tranquila. Meu celular quase sem bateria e eu cismando em não ir embora com a minha melhor amiga, que ia me deixar bem plena, segura na estação. Enfim, até aí suave, ok. Ela foi embora, falou tchau, né? Se despediu, falou pra eu tomar cuidado. E aí ele catou e falou: ah, tô com fome, vamos comer alguma coisa? Do lado do Campai tem um ragazzo. Aí eu falei: vamos no ragazzo. Tá bom, a gente foi no ragazzo. Aí a gente sentou lá na cadeira. Gente, não esqueça, eu tava bêbada, mas eu lembro. Porque sabe quando você tá começando a ficar sóbrio? Então. Aí a gente sentou na cadeira e eu tava, tipo, sentada assim de frente pra ele, ele tava de costas pra entrada. E aí passou uma moça de short, né, de top, e o atendente do ragazzo tava, tipo, com a bandeja assim na mão, ele fez assim, ó, pra olhar a moça. Virou 360 graus pra encarar a moça. E eu, que eu não calo minha boca, não tenho filtro nenhum, eu só fiz assim, ó. Mas que ridículo! Não sei o que, já comecei. Aí ele pegou e ele virou pra minha cara e falou assim: o quê? Aí eu falei: você não viu não o moço se abaixando 360 graus pra olhar a mulher? Aí ele virou e fez assim: mano, eu não lembro o discurso que ele falou, mas ele fez tipo assim: não, mas você vai falar alguma coisa, não sei o quê. E tipo assim, eu nem tinha gritado diretamente com o moço. Eu tinha só falado, tipo, pra ele. Eu tinha olhado nele e falado: meu Deus, mas que ridículo, não sei o que, criticado. Só que o moço tava, tipo, ele não tava perto da gente, ele tava lá na entrada. A gente tava num banco mais no fundo. E aí, ele pegou e ele começou, tipo, a fazer um discurso que parecia que ele era condizente com aquilo, sabe? Conivente, condizente, sei lá, foda-se. E aí, ele fez um discurso o qual concordava com aquela situação. E aí eu fiquei, tipo assim, se você tá passando pano pro cara, é porque você tá apoiando, porque você provavelmente faz igual, você tá se doendo. Aí, nossa senhora, gerou assim, ó, um turbilhão. E aí, o cara, ele ficou olhando pra minha cara indignado. Tipo, ele ficou olhando assim pra mim, ó, indignado. E aí eu fiquei olhando pra cara dele de volta, assim. E aí ele começou a falar um monte. Mano, ele começou a falar um monte. Ele pegou e chamou o cara, pagou a parte dele. Foi a minha, né? Enfim. E aí ele saiu e deu as costas. Aí eu fui atrás dele e falei: o que é isso? Que palhaçada é essa? Aí ele pegou e fez tipo: não, sai, eu não quero falar com você não. Não sei, começou a se estressar, tipo, pagar de machão assim, se crescendo. Aí ele: não, sai, que eu não quero falar com você não. Que você faz isso, você bebe um monte, não sei o que, não sei o que lá. E eu tipo assim: ai, você não bebeu não, né? Aí ele pegou e começou a falar um monte pra mim. Aí ele parou e encostou na parede, assim, do lado do Campai. Me puxou pelo braço e fez assim: ai, me desculpa, te tratei mal, né? Eu não queria ter falado assim com você. E como se fosse cair na minha cabeça, assim. Aí daqui a pouco ele catou, olhou pra baixo, assim, com ódio de novo. Me empurrou e fez assim: não, sai, sai, me deixa em paz, não vai embora, tchau. E saiu e foi embora. E eu tava, tipo. E nisso já era, tipo, 11h45 da noite, já tava prestes a fechar a estação. Aí eu fiquei desesperada, uma rua escura. Escura, já era, tipo, de sábado pra domingo. E eu sozinha. Aí eu falei assim: mano, como é que eu vou embora? Aí, por sorte, além do ragazzo, o Campai também tava aberto. O que é que eu fiz? Peguei minhas coisas e subi. Só que nessa hora eu tava meio incrédula, então, tipo, eu tava muito nervosa e comecei a chorar. E aí, tipo,
Eu comecei meio que a ter um ataque, assim, de ansiedade, uma crise de ansiedade. E aí eu subi pro Campai. E aí um grupo de amigos que tava lá no karaokê me ouviu chorando no banheiro e batendo na porta perguntando se tava tudo bem. Aí eu abri e contei a história pra eles. E aí eles falaram, meu Deus, amiga, não, a gente tá indo pra estação agora, acompanha a gente pra você não ir sozinha. Beleza, acompanhei eles, assim. E aí um dos meninos que tava nesse grupo de amigo falou pra mim, você mora em qual estação? Daí eu falei, naquela época eu morava lá. E aí ele catou e falou, eu vou te acompanhar até essa estação. Você mora perto da estação ou você pega ônibus? Eu falei, eu pego ônibus. Ele foi comigo até a minha estação. Até a minha estação. E esperou eu entrar no ônibus pra ter certeza absoluta de que eu tinha entrado no ônibus. Podia ser mais um maluco que ia me seguir até minha casa? Podia, mas não foi. O universo me mandou uma pessoa incrível pra ir embora comigo. Eu esqueci como tá salvo o contato dele no meu celular, só que toda vez que eu lembro dessa história eu mando mensagem pra agradecer ele. Então daqui a pouco eu vou lembrar e vou mandar pra agradecer. Muito obrigada, moço. E se o bendito tá vendo esse vídeo, você é um grande imbecil. E foi isso a história, gostaram? Aí é vivendo e aprendendo, galera. E é isso, deixa o seu like aí e apoia uma artista aí. Fé.